Aula de História do Brasil, parte 2. Vamos aí falar sobre Brasil Império. Mais uma vez, meu slide. Vocês não elogiam, porque eu mesmo me elogio. O Brasil Império é esse período que se estende de 1822 a 1889. É um período que só teve no Brasil, porque toda a América Latina, quando ela se torna independente, ela não tem mais relações com o seu colonizador, mas aqui a gente teve, né? Por isso que o Brasil tem esse jeitinho único. E aí ele é dividido em 3 períodos que não são períodos com uma equidade de tempo, são períodos, né, diferentes aí. A gente tem o primeiro reinado, onde a gente tem a figura principal, né, do Dom Pedro I, muito fácil então, Dom Pedro I, primeiro reinado. A gente tem um período regencial, que é uma transição entre primeiro e segundo reinado, e aí a gente tem o segundo reinado, que é com Dom Pedro II. O primeiro reinado durou uns 9 anos. O período regencial, mais ou menos uns 9 anos também. O segundo reinado, 40 anos, 49 anos. Então, tipo, distância de tempo. Mas vamos lá lembrar sobre cada um deles. Primeiro reinado. Breve governo do Dom Pedro I. Ele foi lá e declarou o nosso país independente e ele ficou 9 anos no poder. Só que esses 9 anos foram de muita instabilidade. Por quê? Porque haviam vários grupos divergentes nesse território chamado Brasil. Esses grupos, eles não eram unificados, porque, assim, quando a gente pensa num país independente, a gente sempre pensa também numa unidade, numa identidade nacional. Mas o Brasil, não só por questões de falta de comunicação, que hoje em dia a gente tem mais facilidade, antes não tinha, mas o Brasil, ele tinha, cada ponto dele, quase que um tipo de sociedade. E aí isso faz com que a unificação, a unidade brasileira, ela se dificulte. E aí havia muitas disputas. Existe até uma questão aqui do Enem, que ele falava que o primeiro reinado ele foi característico pelas disputas de tendências unitárias e federalistas. Tirei de uma questão do Enem isso. O que é isso? Existiam algumas pessoas, alguns grupos sociais que queriam uma ideia de unidade para o Brasil, uma ideia de que o Brasil seria uma nação única e tudo mais. Mas existia também grupos que queriam uma ideia mais federalista. Um grande exemplo de federalismo que a gente tem é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, cada estado não tem sua própria lei e tudo mais. Então, alguns queriam isso para o Brasil. Inclusive, quando a gente nasce depois da independência, a gente se chama Estados Unidos do Brasil. Então, os Estados Unidos ele é sempre uma referência aí, né, para as nossas elites, até hoje. E aí, essas tendências, hoje em dia a gente sabe que quem ganhou foi a tendência unitária, que a gente tem uma lei, né, uma constituição para o nosso país inteiro, mas havia essas disputas, que eram as disputas não só políticas, mas também muitas disputas econômicas, porque se houveram vários ciclos econômicos no nosso país, existiam várias elites, né, nessas regiões do país. O Dom Pedro I, ele teve uma característica no governo dele, que foi dizer assim, tá bom, a gente agora, né, é uma sociedade, um império, e aí o nosso governo não vai ter mais só um rei mandando em tudo, né? A gente não é mais um reinado e tal. A gente agora tem os 3 poderes, porque a Revolução Francesa ela não estipula que existiam agora 3 poderes, divisão dos 3 poderes, que é o judiciário, o legislativo e o executivo. E aí o Dom Pedro I, ele pensou, beleza, agora a gente tem um judiciário, o executivo e o legislativo. Eu sou daqui do executivo. Só que também eu quero um 4º poder, que vai ser o poder moderador. E esse poder moderador, ele tinha um poder de veto. Ele, tipo assim, se eu discordar do poder judiciário, então eu veto. Se eu discordar do Congresso, então eu veto. Fim daqui, era uma das vantagens dele mesmo. Fim daqui, ele continuava sendo o grande ditador, ou o grande rei. Então, não há uma ruptura política muito grande nesse sentido. E aí, esse primeiro reinado, ele é característico pelos abusos do poder moderador. Ele era muito autoritário. O Dom Pedro I,
além de ser uma pessoa que infiel e tudo mais, tinha as questões dele, ele também era muito autoritário. Isso dificulta para as elites conseguirem apoiá-lo. Porque, assim, por mais que a elite, né, tenha o dinheiro e tudo mais, ela também quer o poder. E aí, se o poder moderador do Dom Pedro I impede isso, ainda que há uma disputa interna. Ele também teve seu governo abalado por causa da perca da Cisplatina. O território que hoje é o Uruguai, ele já foi brasileiro, mas nós perdemos na Guerra da Cisplatina, e isso era uma coisa que dificultava muito, por quê? Porque o Brasil, ele, desde o início, ele tem a ideia de que ele precisa, para se manter forte, ele precisa se manter hegemônico, ele precisa se manter unido. Então, o Brasil, ele é muito grande. Para que não acontecesse essas separações, houve muita disputa. E aí, o Brasil, ele finda perdendo esse território que é o Uruguai. E isso gera uma grande comoção aí, uma grande preocupação e medo das elites, porque o Brasil ele tinha que ser unitário. E aí, por exemplo, se a gente recordar da Inconfidência Mineira, é como se os Inconfidentes Mineiros tivessem conseguido se separar e Minas Gerais tivesse conseguido se separar do Brasil, e foi exatamente o que aconteceu aqui com a Cisplatina, tá? Os portugueses, eles tinham muito apoio do Dom Pedro I, e eles tinham privilégios no governo do Dom Pedro I, e aí ficava aquela questão, né? Não, a gente é independente de Portugal, mas esse governo, ele é liderado, os grandes manda-chuva daqui são portugueses, então causava, né, um conflito aí com os brasileiros. Também teve esse episódio aí das Noites das Garrafadas, que foi um conflito entre brasileiros e portugueses. E o Dom Pedro I, ele renuncia ao trono. Fica tão insustentável essa situação desse governo dele, de tanta instabilidade, que ele acaba renunciando ao trono brasileiro e ele vai embora para Portugal, que também estava, né, aí com o interesse de conquistar o trono português. Então, ele abandona o Brasil, ele é meio que expulso e meio que abandona, ele abre mão desse território aqui, e a gente podia parar por aqui, a gente podia, né, a partir de agora, começar a eleger nossos presidentes e tudo mais, mas não. Findou que eles criaram, a elite aí, brasileira, um tal de um período regencial. Ele será, não temos mais o trono está vago, mas a gente tem o filho dele. Só que o filho dele tinha 4 anos de idade. E aí não dava para uma criança assumir o trono. Então, eles começaram a colocar regentes no poder. Essas regências, elas eram trinas de 3 homens lá no poder, dizendo, né, como é que ia ser organizado o país, e elas eram una no final, com o padre Diogo Feijó, que ficou tentando manter por 9 anos, de 1831 até 1840, esse poder imperial para esperar a maioridade do nosso querido Dom Pedro II. Ele é marcado também por forte instabilidade política e revoltas que quase levaram à fragmentação do país. Por que era de instabilidade? Se com um imperador, que era o Dom Pedro I, o Brasil já estava instável, imagina sem imperador, com uma galera lá, uns regentes, que não tinha nenhum apoio popular. Então, era um barril de pólvora. O Brasil, ele foi um barril de pólvora nesse período regencial, e aí a gente tem várias disputas. E aí, vocês vão lembrar aí da revolta dos malês, da sabinada, da cabanagem, da balaiada, da farroupilha, que são nomes que às vezes a gente vai confundir, né? Professora, eu não sei a diferença nenhuma de cabanagem para balaiada, para sabinada, meu Deus. Quando eu estava na escola, que a professora mandou eu fazer um mapa mental sobre isso, eu me confundi toda. Mas o que eu acho importante de vocês saberem, primeiro, para saber características de cada uma delas, vai, né, buscar outros meios, porque a professora não vai poder gastar esse tempo aqui, mas elas são revoltas populares. E uma revolta popular, ela sempre é chamada de revolta e não de revolução, apesar dela querer uma revolução na sociedade. E os malês, por exemplo, era uma comunidade de pessoas negras que tinham descendência e professavam a fé islâmica na Bahia. E aí esse grupo tentou fragmentar a Bahia aí para fazer uma república, para proclamar uma república aí. Eles, nessa república, pensavam em acabar com a escravidão,
Então, eles tinham uma ideia de sociedade que, infelizmente, não foi para frente. Mas foram duramente reprimidos pelas elites locais e pelos regentes. A Sabinada, ela também é uma revolta popular, assim como todas as outras. A cabanagem, para quem não sabe, é uma revolta indígena. Quando a gente vai pesquisar no Google, se vocês forem lá, cabanagem por quê? Porque eles moravam em cabanas, porque eram os cabanos lá na região do Grã-Pará, na região do norte do Brasil, que se revoltaram contra o domínio aí dos regentes. Cabanos, mas quem é que morava em cabanas nessa época? Eram os indígenas. Só que até isso foi negado, silenciado da história. Mas os indígenas, eles também, né, fizeram aí a revolta da cabanagem. A balaiada também, farroupilha. A farroupilha é interessante que da região do sul do Brasil, findou que eles perderam, né? Mas o interessante é que o sul ele já foi apartado do Brasil por um período na Revolução Farroupilha, para quem não sabe, só que aí depois voltaram a ser integrados, né? Porque eles perderam. E aí até hoje tem a comemoração da Revolução Farroupilha que eles perderam, mas ainda tem. E aí, como é que a gente encerra o período regencial? Com o golpe da maioridade. O golpe da maioridade é só um entre os vários golpes que existiram na história do nosso país, que a gente vai até conversar mais na aula que vem. Mas o golpe da maioridade foi fazer com que Dom Pedro II se tornasse o rei, o imperador, com 14 anos e não com 18 anos. E aí, né, com 14 anos, ele foi diagnosticado como rei delas. E a gente começa o nosso querido segundo reinado. Segundo reinado, um período de 49 anos. Foi o governador, o presidente, o governante que mais teve tempo de governo na história do nosso país. Ele não teve infância, coitado, nem nós. O Brasil também não. E aí foi um período que vai de 1940 a 1989, com uma pessoa só governando o Brasil, que é esse nosso querido Dom Pedro II. Ele é característico por ter uma certa estabilidade política, então todas aquelas revoltas elas foram suprimidas, todas aquelas questões de vai ser federalista, vai ser unitarista, as elites não estão conversando, foi tudo muito quietinho. Eu coloquei 900, né? Não, eu errei mesmo. Desculpa, tá, gente? É 1840 a 1889. Confundi. Aí, outra coisa importante. Vou até corrigir aqui enquanto eu tô falando, que aí quem tá... Não vou corrigir, não. Vocês entenderam. Mas é 1840 a 89, tá? O Dom Pedro, ele tem esse período de estabilidade, por quê? Porque ele tem uma relação muito boa com a elite. Então, se tá tudo tranquilinho, é porque tá todo mundo cumprindo a sua funçãozinha. E os divergentes, ou as camadas populares, ou as pessoas que estão, né, na base dessa sociedade, elas estão muito bem silenciadas e suprimidas e oprimidas, tá? Então, por isso que a gente tem um período de muita estabilidade. Existe uma predominância da elite cafeeira, e aí o ciclo do café ele foi muito importante para a economia brasileira, enriqueceu aí vários barões, que não são da nossa família, senão, né, a gente estava muito bem. Houve também um grande conflito no nosso país, que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, a gente tem uma aula falando sobre ela, quem não teve... recomendo que vocês procurem sobre isso, mas a Guerra do Paraguai, ela mobiliza muitos recursos humanos, porque tinha que mandar várias e várias tropas, né, para o Paraguai, como também recursos financeiros. O Brasil teve que pedir dinheiro emprestado da Inglaterra, se endividou muito, se enfraqueceu muito, mas findou que ganhou, né, a Guerra do Paraguai, e aí a gente até diz que o Brasil, na história do Paraguai, ele é super condenado, porque ele, com essa Guerra do Paraguai, que era Uruguai, Brasil e Argentina contra o Paraguai, fez com que 90% da população masculina do país fosse dizimada. Hoje, o Dia das Crianças lá no Paraguai, ele é um dia em que, comemorado, né, no dia que teve uma batalha com uma leva de crianças enfrentando o exército brasileiro, e aí o exército brasileiro, ao invés de sensibilizar por ser um batalhão, um pelotão de crianças, ele foi lá e matou todas. Enfim,
E essa Guerra do Paraguai, ela tem duas consequências principais. Além dessa estabilidade financeira, também faz crescer o nosso exército. E o exército, ele começa a ter vida própria desde esse momento. Ele começa, então, a pensar num novo golpe, que vai ser o golpe da proclamação da República, e esse exército ele também vai se fortalecendo, fortalecendo até depois dar um golpe mesmo de Estado lá em 64, tá? Nesse período, também há a abolição da escravatura, num processo muito lento e gradual. Por que lento e gradual? Porque o Brasil ele não tinha interesse em abolir a escravidão, porque os escravizados eram mercadoria, ou seja, eram bens de consumo. Além de você ter sua fazenda, você tinha lá tantos escravizados, e isso significa que era parte da tua riqueza, né? E aí, a elite brasileira, foi sempre quem mandou e manda até hoje no Brasil, ela nunca aceitou que houvesse a abolição da escravatura. Mas o mundo, ele pressionava pela abolição por vários motivos. Primeiro porque, né, motivos óbvios, a escravização ela é um horror, é uma ruptura com os nossos, qualquer tipo de civilização, porque são povos que estão sendo explorados e tudo mais, e existia sim pessoas que tinham consciência disso, apesar de, né, ter todo esse reforço aí de que eles não eram pessoas ou dignos de qualquer pena ou humanidade, mas também, por quê? Porque lá na Inglaterra estava acontecendo um negocinho chamado Revolução Industrial, e a Revolução Industrial, ela precisa de um mercado consumidor. Para você produzir coisas, você precisa ter quem compre esses teus bens industriais. E aí, se tu não tem uma população que recebe salário, nem que seja um pouquinho de salário para ir lá e comprar, se endividar, mas comprar, finda que não é rentável para ela. Então, a Inglaterra ela começa a estimular que todos os regimes de escravização no mundo ele vá se encerrando. E isso vai acontecendo. Só que o Brasil ele foi o último país da América Latina, da América, a abolir a escravização. Por quê? Porque a nossa elite ela era escravagista na sua gênese, né? No seu mais íntimo do ser da elite brasileira, ela era escravagista. E talvez seja até hoje. Como é que foram essas leis abolicionistas? Eles disseram, não, a gente vai abolir a escravidão sim. Espera aí, Inglaterra. Deixa eu te mostrar como é que a gente vai abolir. Primeiro, a gente vai criar leis. E aí, por isso que a gente vai chamando essas leis de leis para inglês ver, porque, né, eu crio uma lei aqui, mas na prática eu não coloco ela em vigor e tudo mais. A primeira lei foi a Lei Feijó, de 1813. Ela proibia a comercialização de escravos. Ela quase não é citada porque ela foi completamente desobedecida. Ninguém obedecia. Essa era uma lei assim que ninguém mesmo estava nem aí para ela. Aí veio a Lei Eusébio de Queiroz, que ela proíbe o tráfico negreiro no Atlântico, então não podia mais trazer pessoas escravizadas para cá. Mas já tinha um contingente aqui, né? Então eles só ficavam fazendo trocas. O ciclo da cana-de-açúcar faliu e tem uns escravizados aqui no Nordeste, então traz aqui para o Sudeste para a gente utilizar no ciclo do café. E aí fazia essas trocas dentro do território brasileiro. Então, mais uma lei que não serviu de nada. Lei do ventre livre, dizia que toda criança nascida de uma mãe escravizada, ela seria livre. Mas que liberdade é essa? Se a mãe dela era escravizada, a criança, um bebê recém-nascido, ele vai ser jogado no mundo para ser livre? Ele tem que ser cuidado, né, por uma mãe, para ele sobreviver. E aí, então, ele findava vivendo num sistema escravista e sendo também escravizado. E aí, o dono da mãe dele ganhava uma indenização por isso. E aí, ele, com 8 anos de idade, podia ir embora, mas com uma criança com 8 anos de idade vai embora. E a gente também começa o início também das crianças que estão em situação de rua e tudo mais. Teve a lei do sexagenário, mais uma piada da nossa história, que era pessoas escravizadas que completassem 60 anos poderiam ser libertas. Quem chega a 60 anos? A expectativa de vida dos escravizados brasileiros eram de 15 anos. Então, era letal ser escravo no Brasil. Eles iam explorar até a pessoa realmente morrer. E aí findava que essas pessoas que chegavam a 60 anos eram geralmente pessoas que trabalhavam dentro das casas grandes, né? E que trabalhavam num serviço menos horrível, mas ainda assim eram escravizados. E aí, se ele chega a 60 anos,
na verdade, ele não vai ser liberto, ele vai ser quase que tirado das costas do fazendeiro, porque o fazendeiro não vai ter mais que se preocupar em sustentar um idoso. Então, esses idosos eram jogados na rua, né? Era esse tipo de liberdade. E aí a gente teve, de fato, a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, porque o Dom Pedro II não estava no Brasil, ele estava viajando, 49 anos no poder, né, minha gente? Não queria mais nem saber de Brasil. E ela não é assim, a gente não pode dizer que foi uma lei muito, calma aí, muito efetiva, porque ela simplesmente só abriu a porteira. Os poucos que ainda estão sendo escravizados no Brasil agora vão ter que ser livres. Mas esse povo não teve nenhum tipo de indenização do Estado, não teve nenhum tipo de condição para ser realmente inserido na sociedade brasileira. Então, além deles terem todo o estigma das pessoas não querer contratar esse povo porque eles antes eram escravos, também houve alguns empecilhos da própria justiça brasileira. Eles não podiam ocupar terra. Então, a primeira lei de terras foi criada no Brasil, em que você só podia viver num lugar se você tivesse o documento daquela terra. E aí é claro que esses escravizados não teriam. Eles foram, então, jogados para a cidade, mas na cidade também tinha, né, leis que não podiam ocupar o centro. E aí eles foram subindo o processo de favelização. Eles tinha também a lei da vadiagem, que era, se você fosse pego e se você não tivesse nenhum trabalho, comprovasse que tinha algum trabalho, você seria preso. E essas pessoas não tinham trabalho porque as pessoas não davam trabalho para eles. E aí findavam sendo marginalizados. E aí foi criado também um estigma de classes perigosas, como se essa população que fosse ociosa ou vadia, ela seria perigosa. E aí vem o início da violência policial contra essas camadas, contra essas classes perigosas. A gênese, né, dos nossos grandes problemas aí de desigualdade social. Nesse mesmo contexto, o Brasil ele começa a receber um fluxo migratório de japoneses, alemães e italianos. E aí, por quê? Por que esse povo veio para cá? A abolição aí, a opção pela abolição gradual, sem uma política de inserção da população negra à sociedade, criou um clima de revanchismo entre a elite agrária, dificultando esse processo de transição do trabalho escravo para o assalariado. A elite ela não queria pagar um salário para aquele que antes era seu escravizado. E aí eles disseram, não, eu quero agora que o governo brasileiro ele estimule que venham novos imigrantes para cá para o Brasil, uma mão de obra dita qualificada. Uma grande mentira, né? Porque, primeiro, essas pessoas negros brasileiros que estavam sendo escravizados por séculos, é claro que eles eram uma mão de obra qualificada, eles eram super qualificados, porque eles trabalhavam com isso há muitos anos. Então, eles tinham, sim, pleno poder de receber um salário para colher café. Mas aí eles disseram, não, a gente quer uma mão de obra especializada, e essa mão de obra tem que ser branca, tem que ser europeia, porque a gente também quer que seja um povo aí muito civilizado, para a gente também tentar fazer com que o Brasil agora se torne mais civilizado. E civilizado entende-se por embranquecido. E aí começa, então, no Brasil, uma política de embranquecimento da nossa população. A ideia deles era de que iam trazer levas e mais levas de imigrantes, essa galera ia viver aqui, a população brasileira ia se tornar mais branca, e aí essa população negra que estava aqui, ela ia ser reprimida, ela ia ser morta por violências ou por também negação do espaço, eles não iam ter acesso a direito de saúde, direito à escola, nada. Então, a situação deles vai ficar insalubre, eles vão sumindo, enquanto essa população negra vai aumentando e o Brasil vai se tornar o quê? Branco. Na cabeça deles, não deu certo. O projeto de embranquecimento do Brasil não deu certo. O Brasil ele se torna aí, né, o que ele é hoje, que é um Brasil mestiço e muito desigual. Uma questão, eu falei para vocês que o colonialismo ele cria uma ideia de povos superiores a outro, né? Tem alguns teóricos, historiadores, que eles também dizem que depois que a escravização, o sistema escravista ele foi criado, ele deu as margens para o colonialismo, num ponto de que o colonizador ele não precisa mais
que o seu explorado seja necessariamente negro. Ele já entendeu que ele pode explorar um povo, e aí é só ele dizer que esse povo é inferior. E aí, quando a gente vai analisar mais intimamente esses processos migratórios daqui, a gente vai ter a ocorrência de uma exploração dessa mão de obra. Então, esse povo que foi chamado para cá, os italianos, japoneses, alemães, que chegaram aqui, eles foram tão explorados quanto os escravizados eram, ou quanto era feito no período da escravização. E aí era uma grande denúncia que eles faziam. Eles vinham para cá no sentido de, pega uma terra lá no Brasil e tu vai enriquecer. Mas findava, chegava aqui, a terra não era deles, eles tinham que pagar a viagem, eles tinham que pagar a estadia, eles eram duramente explorados nas colônias de café. Existem vários e vários registros de pessoas que sofriam até castigos físicos. Então, esses povos que vieram para cá, imigrantes, eles viviam tão mal quanto a população negra, porque o sistema, a elite brasileira, ela já tinha o colonialismo intrínseco na sua cabeça, né? E aí é tanto que eles mesmos relatam isso. Se vocês forem pegar qualquer tipo de documentário ou relato desses imigrantes, eles vão falar que a situação não era fácil, porque eles não vieram para cá e enriqueceram. Eles realmente sofreram muito. Claro que depois foram dando vantagens para eles, por serem brancos e tudo mais, foram tendo alguns tipos de vantagem, e alguns foram conseguindo ascender socialmente, conseguindo ter algum tipo de privilégio e tudo mais. Mas é sempre importante a gente falar, né, dos imigrantes, e aí a gente consegue encerrar esses 49 anos aqui de segundo reinado com um enfraquecimento da figura do Dom Pedro II. Como que enfraquece? Primeiro, depois que o Brasil ele ganha a Guerra do Paraguai, o Brasil ele se encontra num momento de muita crise financeira. Como eu falei para vocês, o exército ele se torna um poder paralelo ao governo. Ele não quer mais estar sujeito ao governo. Ele acha e acredita que ele conhece o bem do Brasil, ele sabe o que é bom para o Brasil e não mais o Dom Pedro II. Então, os militares começam a criar, né, um plano aí de tirar o Dom Pedro II do poder. Junto a eles, também tinha uma elite agrária que estava muito ressentida por ter perdido os seus escravizados. E aí eles queriam, né, meio que se descontar nisso no Dom Pedro II. Então, junto uma elite, uma força militar com essa elite agrária, e dão aí um golpe que a gente chama de proclamação da República. A gente inicia o período de República do Brasil. A República Brasileira, ela é muito controversa, ela tem deixa eu mostrar aqui para vocês, vários momentos. A gente tem um domínio de uma república velha, a gente tem alguns nomes, a gente tem República da Espada, inicialmente, depois República Oligárquica, aí a gente diz que é República Velha. Aí a gente tem depois a Era Vargas, aí a gente tem período ditatorial, aí a gente tem redemocratização do Brasil, então ela é diversa, percebe? Mas esse período republicano, ele começa de fato aí com o golpe após a saída de Dom Pedro II, com a nossa proclamação da República. A República Velha, ela vai que é o início, né, da nossa República, do período republicano brasileiro, vai de 1889 a 1930, e aí ela é dividida aí em dois períodos. A República da Espada, que são os primeiros 5 anos de governo desses civis, e a República Oligárquica, que é um período maior aí, com uma predominância das elites agrárias, principalmente numa política chamada política do café com leite, um acordo político entre São Paulo e Minas Gerais, onde São Paulo, elite cafeeira, e Minas Gerais, uma elite que não só é representada pelo leite, mas também pela agropecuária. Essas elites decidiam quem ia ser os presidentes do Brasil, né? E aí a gente tem essa República Velha. Eu vou já quase encerrar minha aula, não se preocupem, eu sei que está todo mundo caladinho, porque já está todo mundo com o cérebro derretendo, mas o que a gente tem de importante?
para falar sobre esse início aí de república. República, eu falei para vocês que significa coisa pública, né? E aí, qual é o espaço do povo nesse novo tipo de governo? Eu vou voltar de novo naquela frase de que a gente precisa mudar tudo para continuar tudo igual. Então, a gente, de novo, faz uma transição num período do Brasil, mas as coisas, elas são transitórias para poder permanecer todas iguais. Então, a gente tira essa figura do Dom Pedro II, porque ele não estava mais sendo interessante ou apoiador das elites brasileiras. E aí, o que eu digo de importante sobre esse período? A população urbana e rural brasileira era repelida da cena política. Por que ela era repelida? Por que ela era expulsa da cena política? Porque existia, né, a política do café com leite. Existia também um negocinho chamado voto de cabresto. Então, o povo, ele não era convidado a participar dessa nova república, porque quem votava nos governantes era ou São Paulo ou Minas Gerais, já tudo combinadinho, e se tivesse algum tipo de pessoa que não quisesse, ela era obrigada, né, a ir lá votar no seu representante que o seu fazendeiro queria, que seu chefe, né, enfim, queria. E aí essa população urbana e rural que era repelida da cena política, ela também tinha sua autonomia e o seu direito de ocupar esses espaços urbanos e rurais negados. Então, além de ser repelida da cena política, era também repelida da cena urbana e rural. Por quê? Porque o meio rural da nossa sociedade brasileira, ele tinha, por exemplo, a lei de terras. Então, para tu estar na zona rural, naquele período, tu tinha que ter ou uma terra e ser muito rico, ser da uma oligarquia, ou tu tinha que trabalhar sendo muito explorado por essa oligarquia. Tu não tinha o direito de ter a tua própria terra e de tu produzir teus próprios alimentos e tu viver ali no teu cantinho. Entende? Porque esse território rural era todo demarcado. E já na cena urbana, era mais complexo ainda, porque a cena urbana era palco de baita disputa. A nossa sociedade, ela tinha a ideia de que os grandes centros, eles tinham que ser higiênicos, que eles tinham que ser limpos, que eles tinham que ser urbanizados e modernos. E tudo isso diz que as classes perigosas precisavam desocupar esses centros. Então, nesse período, surgem algumas revoltas. As revoltas do início aí da nossa república, elas reforçam que a nossa democracia ela já nasce negando o direito de participação do povo. De característica, ou de exemplo de revoltas do tipo urbana, a gente tem duas que vocês com certeza conhecem, que é a revolta da vacina e a revolta da chibata. As duas aconteceram no Rio de Janeiro, em 1904, e as duas aconteceram, foram protagonizadas por uma população mais pobre, por uma população mesmo, né, do povo, dito povo brasileiro, que estava sendo expulso da cena urbana. A revolta da vacina, para quem não lembra, é aquela revolta em que as pessoas, a comunidade, né, do Rio de Janeiro, ela nega o projeto de urbanização e também de higienização da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro era um lugar, uma cidade não projetada. Uma cidade não projetada, ela não tem esgoto, ela não tem estrutura arquitetônica de rede de água, luz, não sei o quê, tudo bonitinho, porque ela é espontânea. As pessoas foram ocupando vários espaços. E aí chega um projeto muito inspirado na Europa, claro, de que Rio de Janeiro agora tinha que ser mais urbanizado, mais bonito. Então, eles começaram a expulsar as classes mais populares do centro, que eles viviam em habitações chamadas cortiços. Tem até um livro, né, chamado O Cortiço, que se vocês lerem, vai meio que relatar sobre isso, da literatura brasileira. E aí, quando eles estavam sendo expulsos desse centro, eles estavam sendo jogados, claro, para as favelas. E também havia um projeto de imunização desse povo, porque estava no auge da gripe da varíola, da gripe espanhola, dessas doenças, tuberculose. Então, eles acreditavam que todo mundo tinha que se vacinar para poder, né, romper aí com
com esse problema de crise sanitária. Só que eles não fizeram do jeito organizadinho, de dizer assim, população, a gente quer que todo mundo se vacine, porque não tinha um Zé Gotinha na época, não tinha assim, dizer que é muito importante você se vacinar pela saúde de todos. Não, tinha só uma ideia de que todo mundo tem que passar por isso, e aí era um período em que as mulheres, claro, eram super recatadas, tinha todo o pudor de não mostrar o seu corpo, e aí os agentes do Estado chegavam, levantava a saia da mulher, ia lá, vacinava. Isso gera uma grande comoção na população, e aí cria-se a revolta da vacina. A revolta da vacina, a população foi para a rua, que não queria ser vacinado, mas também estava brigando, porque estava sendo expulsa dos centros, também estava brigando por causa da desigualdade social. Era um barril de pólvora que eles estavam inconformados com a própria nova república, né? A república que estava nascendo, mas que já nasce velha. E aí, os que são presos nessa revolta da vacina, eles são jogados lá para a Ilha das Cobras, são julgados como degredados, pegam a pena de degredo e eles são expulsos da cena urbana, são mandados para onde? Para o Acre. E aí tem também a revolta da Chibata, que sofreram o mesmo destino, foram presos e jogados para o Acre, mas a revolta da Chibata foi basicamente marinheiros que estavam lutando contra castigos físicos, porque na Marinha ainda tinha a pena de castigos físicos, com chibatas. A maioria dos marinheiros, por uma questão social, eram ex-escravizados, e era horrível para eles continuar recebendo penas de chibatada após a escravização. E aí eles se revoltaram e tudo mais, foram duramente reprimidos, presos, sofreram pena de degredo, foram mandados para o Acre. Então, na cena urbana, a gente tem esses conflitos. E na cena rural? Na cena rural, a gente tem a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. São duas revoltas também que falam sobre esse anseio da população de pensar nas suas próprios moldes de sociedade, de não querer obedecer o que estava imposto. Por que eu falo isso? Porque quando a gente estuda a história do Brasil, e até às vezes uma fala que vem da própria professora, mas vocês também, a gente sempre pensa que o Brasil vai sofrendo um monte de desgraça, desde que os portugueses chegaram aqui, desgraça em cima de desgraça, que ninguém reage, ninguém muda a nossa realidade, que ninguém faz nada, né? Que a gente está só sofrendo desde a história da Juliette, né? Sofrendo desde que foi posta no mundo. E aí, fim daqui, a gente tem um monte de revoltas que estão aí, que estão para mostrar que, na verdade, esse povo sim tentou reagir. Então, desde o período lá colonial, a gente tem as revoltas. No período imperial também teve presença de revolta, na República também. Então, por mais que a gente ache que o povo brasileiro ele é super apático e que ele vai sofrendo tudo e não fazendo nada, na verdade, a gente tem sim várias reações, mas essas reações, elas infelizmente não são mais fortes do que o poder vigente, tá? E aí, por isso que eu trouxe essas duas cenas aqui, que é urbano e rural, de revoltas que aconteceram na República Velha. A República Velha, ela vai até o fim da política do café com leite. Quem coloca fim na política do café com leite? Alguém sabe? Para eu saber se alguém está vivo? Quem acaba com a política do café com leite? Quem rompe com a política do café com leite? Vargas? Sim, o Vargas. Na Revolução de 30, eles rompem com a política do café com leite e a gente inicia a Era Vargas. Depois da Era Vargas, Vargas fica no poder um tempão lá e tal, vem Getúlio Vargas, aí depois vem o Juscelino Kubitschek, que é o nosso, criador de Brasília, depois vem os militares, isso é tudo assunto para a nossa próxima aula. O que vocês estão falando aqui? Getúlio, ele sabe que foi grandão. Ele sabe, não sei. Enfim, gente, último slide, só quero falar para vocês que o Brasil, ele é agrário até a República Oligárquica. A industrialização brasileira, ela inicia após a Era Vargas.
E aí a gente vai começar a bandeirinha lá da democracia, tentar alcançar, né? A gente vai começar a ter uma pequena participação da população, até porque o Vargas, né, é o pai dos pobres. E aí, então, até esse momento, a gente está falando de um Brasil que é predominantemente vítima e produto do colonialismo. A aula de hoje a gente falou que o Brasil ele é produto do colonialismo. Então, ele é também um produto da modernidade. E o que isso significa? Se o Brasil ele nasce na Idade Moderna, de acordo com a história oficial, significa que a gente é produto dessa modernidade. Então, muitas das coisas que a gente tem como influência na nossa história, ela vem dessa ideia de modernidade. Para vocês também perceberem que a história ela não é caixinha, que ela não é só assim, período colonial, e depois período imperial, e não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, a gente tem toda uma relação do macro para o micro também. Então, o que acontece no mundo de consequências dessa modernidade, dessa saída da Europa da Idade Média para uma criação de uma sociedade que é antropocêntrica, tem consequências no Brasil, né, na nossa história. Então, o Brasil ele é esse produto da modernidade, ele é um país em que a todo tempo as elites elas fazem acordos e desacordos para poder se manter no poder, e isso não é uma crítica minha, pessoal, mas é uma crítica da própria história mesmo. E quando a gente for estudar a história do Brasil, em todos os momentos, eu sempre peço, né, e sugiro que o aluno ele imagine que ele está estudando a própria história, que ele está vendo as consequências da própria realidade dele, e é basicamente isso que o Enem quer fazer. O Enem, ele não quer que você saiba, e qual foi a data que o Dom Pedro II falou não sei o que, não sei o que. Não, o Enem nunca teve intenção de ser factual, de querer dizer assim, o que aconteceu no dia tal, do dia tal, do dia tal. Ele quer mais que o aluno ele tenha um senso crítico de entender a sociedade que ele vive hoje. E para ele entender a sociedade que ele vive hoje, ele precisa dessas referências da história do passado dele, entende? Então, é por isso, né, que a gente tem essas críticas durante a aula, que não são críticas de ataque pessoal a uma elite, ou, professor é super contra ricos. Não, eu queria ser uma, inclusive, seria muito mais fácil, mas a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre um Brasil mais ditatorial, um Brasil de repressão, e espero vocês, né, na próxima aula. Eu encerro o meu slide aqui, mas eu abro para as perguntas. Se alguém tiver alguma, ou se está todo mundo sofrendo demais por eu ter falado muito. Como é que vocês estão aí? Vocês gostaram? Vou continuar no cursinho ano que vem. Não que eu espero que vocês estejam aqui ano que vem, eu quero que vocês se livrem, mas eu vou continuar no cursinho. E eu também respeito muito quem se propõe a estudar como vocês estão estudando, porque vocês falaram aí, né, a professora é muito boa, não sei o quê, mas eu sou boa em história, e vocês estão sendo bons, ou estão sendo cobrados de serem bons em todas as áreas do conhecimento. E aí, tipo, isso é muito foda da parte de vocês. Se hoje em dia disser assim, professora, tu é muito boa em história, muito boa, mas me coloca uma conta para dividir uma conta de qualquer coisa de matemática que eu vou te mostrar o que é ser burra. E aí o professor de matemática, se tu colocar ele para fazer uma redação, ele vai te mostrar o que é. E vocês não, né? Vocês estão tentando se ver nesse meio do furacão, que é conhecer todas as áreas do conhecimento. É saber, aprender, e eu respeito muito, muito, muito isso. E eu respeito mais ainda o motivo, né? Porque cada um aqui tem um sonho e tudo mais. E eu respeito isso. E gosto muito de estar participando desse sonho de vocês. Aprendi um ano que eu não vi no ensino médio fundamental. Sim. Então, eu vou parar a gravação, mas, de qualquer forma, fico à disposição aí, se tiver alguma dúvida e tudo mais.